pro YouTube. Muito bem, então já está gravando. Já está gravando. Essa é uma simulação real. É assim que vai ser. Do jeito que está sendo agora. Uhum. A gente quer verificar se não trava, né? Se não trava a fala, né? A imagem. Eu acho que o problema é quando ocorre a gravação simultânea, né? Porque eu tô achando que o problema também foi ter tido o YouTube e Face ao mesmo tempo. Né? Eu acho que, conforme a gente conversou, eu acho que o YouTube é só um arquivo posterior. Porque, lembra, a gente estava colocando e fazer um card, né? Fazer um card, e aí colocar o dia, o horário e o link do Google Meet. Eu não sei se é o problema de ser simultâneo. Ele entrou aqui agora no YouTube. Entrou? Entrou, acabou de entrar. Então, mas, bom, estamos ao vivo. Então, mas o Boteco Virtual, ele não vai ser ao vivo no YouTube. Não é isso? Então, hoje ele já está sendo. A única coisa que ocorre é que a gente não tem nenhum seguidor ainda, então não tem como as pessoas já acessarem. Então, mas a situação real de quando começar, né, um boteco virtual, com um convidado, etc., não vai ser transmissão ao vivo no YouTube. Vai ser uma sala de reuniões só no Google Meet. É isso? Ao menos isso, porque se rolar, pelo menos isso. Se rolar de transmitir ao mesmo tempo, a gente faz as duas coisas. Tá. Então, nós estamos testando a possibilidade de transmitir ao vivo um bate-papo. Então, no card lá já de estamos divulgação, lá no card de divulgação, além de ter o link para entrar na sala de reuniões do Google Meet, tem que ter também o canal do YouTube. Sim. Eu coloco, e aí eu acho que a gente já consegue divulgar a partir de semana que vem mesmo. A diferença da gravação anterior, do outro dia, né, foi que era ao mesmo tempo no Facebook, né? E aí é que fica mais complicado. Agora nós estamos testando a sala de reuniões do Google Meet com a transmissão simultânea. Transmissão ao vivo pelo YouTube. Pelo YouTube, para ver se isso não vai causar uma posterior interrupção. Né? E outra coisa também é que a gente está travamento. Isso. Outra coisa que a gente está testando também é o tempo de duração, né? Quer dizer, se 30 minutos não trava, 40 trava, 50 trava. Né? Eu acho que esse é um outro teste, porque uma experiência já que nós fizemos no YouTube, nós fizemos no Google Meet, no YouTube e no Face, e travou algumas partes, né? Sim, travou. E agora você está utilizando a transmissão pelo Google Meet? Porque a gente está gravando pelo Google Meet e transmitindo pelo YouTube. Agora vou fazer uma outra pergunta. Naquele piloto que nós fizemos agora há pouco, né, era também no YouTube e no Google Meet? Era? Ali só foi uma gravação no Google Meet. Ah, tá. Eu estou falando isso porque eu estou sentindo uma diferença na imagem. Não sei se na minha imagem. Tá mais... Mas para você tá mais demorado e parece que tá mais embaçado, não tá tão nítida tá diferente a imagem. Ela não tem a mesma textura, né?
É a internet, então. Deve ser a internet. Então, mas não estava assim. Quando você Meus fez... dados móveis não estão dando conta. É porque antes eu não estava fazendo transmissão. E agora eu estou fazendo gravação pelo Google Meet e transmissão pelo YouTube. Então está consumindo muito mais dados. Ah, então, é verdade. Então, mas bem, se isso tiver alguma... Isso não seria um problema. Por quê? Porque, pelo que nós conversamos, pelo que eu entendi, né, você me corrija, é que a transmissão, ela não é no YouTube. Ela vai ficar depois no YouTube, né? Se a gente gravar só pelo Google Meet, sim. Então, porque no card vai estar o dia, a hora, e vai estar o link para a pessoa entrar no Google Meet na sala de reunião. Uhum. É só isso. Né? Pode ser, sim. Agora... E se der certo a transmissão pelo YouTube, que eu acho que não vai dar, a gente coloca um link do canal também. No card? Mas, Orestes, de qualquer forma, eu acho que vale a pena colocar o canal no card, porque mesmo que a gente não faça transmissão ao vivo pelo YouTube, a gente vai deixar arquivado lá os vídeos gravados pelo Google Meet, né? Eu concordo. Até no card a gente pode colocar, para participar da reunião, esse é o link. Para consulta, né? Para assistir posteriormente, sim, canal do YouTube. Porque, olha, realmente, eu estou constatando uma diferença muito significativa. E é o que você falou. São muito na qualidade dados, da imagem. Muito dados. Acho que fica mais... sobrecarrega mais a internet. Porque naquela primeira parte que nós falamos, estava perfeito. A imagem, o sincronismo. E durante toda a gravação daquele piloto lá, não caiu a internet nenhuma vez. Mesmo, deve ter ficado bem legal o vídeo. Então, que ele ficou... E é o material que você vai colocar depois no canal do YouTube. Vai ser nosso primeiro videozinho. Isso. Se a gente não for acrescentar o vídeo da reunião passada já, né? Isso. Se me permite. Esse agora, nós estamos conversando agora, isso também vai ficar lá, né? No YouTube. Vai. Bem, então... Toda a nossa dificuldade técnica. Isso, então, a gente acaba também divulgando, é uma espécie de metalinguagem, né? Ou making off. Making off. De certa forma, um making off técnico também, né? Mas talvez a gente possa conversar. Bem, tem essa questão dos editais, né? Os editais, eles ocorrem o ano inteiro? Ou tem uma época do ano em que concentra uma maior quantidade de editais? Então, ai, meu Deus, essa é uma pergunta, viu? Porque eu estou escrevendo editais mais ou menos desde 2018. Só que naquela época eu fazia isso de maneira muito esporádica, porque estava no mestrado e não tinha muito tempo para ficar escrevendo editais, projetos para editais. E agora, por exemplo, 2020, 2021, a gente foi acometido pela pandemia, o que mudou algumas coisas também, no sentido de haver alguns editais, como da Lei Aldir Blanc, surgiram algumas propostas diferentes, por exemplo, eu acho que é Itaú Respiro, que eu me inscrevi também em 2019. Eu acredito que de março a setembro seja um período que se concentre mais oportunidades, nesse sentido de editais. Mas pode variar de acordo com os anos, e é uma coisa que eu ainda tô pisando agora, assim, nesse terreno, então talvez existam outros dados, assim, mais específicos em relação a isso.
Mas geralmente eu fico mais atenta entre março e setembro, outubro, que eu acho que é quando aparecem mais oportunidades. E eu criei, inclusive, um perfil no Instagram só para seguir tudo quanto é perfil de órgãos, instituições, entidades e páginas sobre cinema, para ficar ligada quando que abre edital, porque é uma coisa que, se você não está de olho todo dia, se você não, por exemplo, está em grupos de WhatsApp que se fala sobre isso, a gente perde. Então tem que tentar criar mais ou menos uma espécie de newsletter pessoal, assim, para a gente ficar atento a aos editais que estão abrindo, né, as oportunidades. E os editais, eles são semelhantes na sua confecção, ou são muito diferentes? Tem algumas características comuns no preenchimento deles? Essa é uma questão. Sim. Por exemplo, quando você vai inscrever um projeto de longa-metragem, os documentos que se pede para isso, geralmente eles são muito parecidos. Só que o que acontece? Tem algumas coisas que acabam variando bastante. Por exemplo, o número de caracteres para sua sinopse. Aí você tinha uma sinopse de, sei lá, 3 páginas, um argumento, né, de 3, e um outro edital pede o mesmo argumento, só que de 10 páginas, ou uma sinopse de 5 linhas. E aí você tem que reformular todo o seu texto para caber naquele formato específico que estão pedindo. Inclusive, eu já ouvi dizer que essa é uma reivindicação do pessoal que inscreve muitos projetos, né, que se padronize os documentos, né, quantos caracteres, quantas páginas para esses envios, porque realmente a pessoa que está submetendo fica muito louca, né? Sim, sim. Toda hora muda, mesmo sendo o mesmo projeto de filme. Mas todos têm um cronograma, né, de execução, a verba é liberada aos poucos. Sim. E também é necessário uma planilha de custos, né? Sim, geralmente se pede um orçamento e um cronograma, e é interessante que esses orçamento e cronogramas, eles dialoguem entre si, dá até para criar uma tabela dupla, assim, e mostrar o quanto de dinheiro vai ser gasto em qual período, para isso ficar bem ajustadinho, assim. E a prestação de contas? E, por exemplo, dependendo do teto de um edital... tá, já falo. Dependendo da verba que vai ser disponibilizada por cada edital, você precisa alterar totalmente seu orçamento, a não ser que você já tenha recursos de outros lugares e consiga comprovar isso. Então, é uma coisa que toda hora tem que ficar mexendo também. Por exemplo, eu escrevi para um edital de Gotemburgo, que a gente teve que enviar materiais em inglês, tudo traduzido, teve esse trabalho extra, e era um teto de 60 mil reais para um longa-metragem também. É interessante falar que Gotemburgo é um fundo sueco direcionado aos países com democracias ameaçadas. Então, o Brasil entrou nessa lista esse ano, junto com outros países curdos, por exemplo. Interessante isso que você falou. Mas você envia projetos aí para os editais, tanto de longas e curtas, e documentários e ficção? Então, nossa, vamos lá. Só para concluir o que eu estava falando, 60 mil reais para o edital de Gotemburgo. E aí, por exemplo, o edital do PROAC, linha número 38, voltada para projetos artísticos de forma geral, que pode incluir também cinema. Teto de 125 mil. E aí eu tenho o mesmo projeto de longa-metragem, e eu tenho 2 orçamentos diferentes, um orçamento de 60 mil para um fundo específico e um orçamento de 125 mil. Ou seja, o orçamento de 60 mil é super enxuto, é tipo assim, 2 mil para mim, que fiz o roteiro, 2 mil para a Má, que fez o roteiro comigo, 1.500 para quem está coordenando o projeto, é quase que valores simbólicos muito abaixo das tabelas para conseguir realizar o filme mesmo, né? A gente, às vezes, se faz filmes na guerrilha, com o dinheiro do próprio bolso, né, não gastando aí nem 10 mil reais, então a gente faz esse esforço para caber.
um orçamento de longa-metragem, por exemplo, num orçamento de 60 mil ou de 125 mil, que seria um baixíssimo orçamento, né, pensando nos números que a gente de fato tem de orçamento para longa-metragem. Mas então, esse edital de número 38 do PROAC, ele previa inscrições de filme no geral, podendo ser longa-metragem, de documentário ou ficção, e nas categorias de documentário ou ficção, na categoria de curta ou longa. E aí você tinha modalidade para pessoa física ou para pessoa jurídica. Tinha um edital específico nesse PROAC agora para audiovisual, cinema e audiovisual, só que eles pediam que as pessoas, era só para pessoa jurídica e tinha que ter cadastro como produtora na Ancine. Então, se eu tenho MEI, por exemplo, que é um microempreendedor individual, eu não posso me inscrever na Ancine como uma produtora de cinema. Então, eu não posso me candidatar a esse edital. Mesmo trabalhando na área, tendo formação, por não ser um ME, que seria uma microempresa, né? Pelo menos. Eles exigem também um currículo do candidato, da pessoa física? Exige, sim, sim. Exige. Inclusive, em um dos editais que eu me inscrevi, se não me engano, foi ou no BR Lab ou no Cabiria. Cabiria é um prêmio para roteiro, né? E o BR Lab é laboratório. Eles pediram algo chamado como biofilmografia. Se eu não me engano, foi um dos dois. Que é uma espécie de currículo sobre a sua trajetória de vida e a sua trajetória profissional dentro da realização do cinema. Então, ali eu coloquei a minha formação, coloquei os filmes que eu já participei e editei no Canvas, assim, para deixar bonitinho e tal. Mas esperem, inclusive eu queria saber qual que é o peso que se dá, por exemplo, para cada coisa ali no currículo, sabe? Por exemplo, eu tenho uma graduação na área, existe um peso, como que é mensurada o valor disso, né? Por exemplo, tem uma participação, tem um mestrado, tem um filme que eu produzi na faculdade, tem um filme que eu montei, tem um filme que eu dirigi. Existe um critério específico, por exemplo, de pontuação? Como que é essa avaliação? Para mim ainda é um pouco subjetivo. Existe algum edital específico para estreantes, pessoas que estão fazendo o seu primeiro filme? Existe, inclusive, tem editais que eles chamam de realizadores de primeiras ou segundas obras, que já têm realizado uma ou duas obras, são novos diretores, mas eu não me lembro agora onde foi que eu vi esses editais, mas eu sei que tem, sim. Uhum. E eles... E eu ouvi dizer também que algumas linhas do PROAC são voltadas para essas pessoas. Uhum. E outra coisa também, eu estava numa live sobre o fundo do Huber Boss, e o pessoal estava comentando que eles são voltados para essas pessoas que estão começando mesmo, de primeira e segundas obras, que já tenham realizado uma ou duas obras. E quando o projeto, né, não é contemplado, quem se inscreveu recebe uma explicação, uma justificativa, o motivo de não ter sido escolhido? Nossa! Eu adoraria isso. Eu acho que isso ia ajudar muito a gente a melhorando a nossa escrita e a nossa proposta, né? O PROAC, eles devolvem uma nota final, mas eles não especificam em cada critério, quanto você pontuou. Por exemplo, porque eles têm os critérios de avaliação, então, relevância, qualidade estética, currículo, e cada um desses critérios a gente recebe uma nota e a média final é uma média. Eles divulgam só essa nota final. E aí a gente fica se perguntando, né, qual teria sido a minha melhor e a minha pior nota.
vamos dizer assim. No PROAC, agora, na maior parte dos outros editais que eu já me inscrevi, eu não recebi nenhum retorno, assim, em relação ao projeto, o que poderia melhorar, seria maravilhoso, né? É que eu acho que o número de inscritos também é muito grande, né? Então, eu não sei o quanto de trabalho, de verba que eles têm para poder fazer essa tarefa também, né? De dar esse retorno específico para as pessoas. Agora, uma outra dúvida é sobre um aspecto. O que eles solicitam é o argumento, ou eles pedem também o roteiro, um roteiro dramático, roteiro decupado? Uhum. Depende do edital que você está se inscrevendo. Por exemplo, se é um edital voltado para desenvolvimento de roteiro, pode ser que eles não peçam o seu roteiro, só um argumento, só algumas primeiras páginas para ter uma noção da sua escrita, uma sinopse, se você já tem uma caracterização de personagem ou não. Mas se você se inscreve para um edital mais avançado, como produção, ou até mesmo finalização, aí com certeza precisa enviar o roteiro, porque eles já consideram que seu filme já está meio caminho andado e você já tenha essa parte do filme produzida. No PROAC, tem que enviar o roteiro? Você está falando roteiro dramático, né? Não decupado. Sim. A decupagem, que é aquela especificação dos planos, dos movimentos de câmera, tudo, Isso. né? Isso daí, eu acho que são mais editais de produção mesmo, porque ele já considera que você tem todos os documentos de pré-produção em mãos já. O do PROAC, eu não me inscrevi em nenhuma linha que eu enviei decupagem, porque eu escrevi um curta de documentário, então, a documentação já está realizada, então não teria por que eu fazer uma decupagem. E na parte de ficção, eu me inscrevi praticamente para desenvolvimento de projeto. Então, eu enviei no máximo um segundo tratamento do roteiro, e sem decupagem. Ah, sim. Bem, eu não sei se você... Porque só eu que estou perguntando... Mas é importantíssimo que se tenha a decupagem para... sessão de perguntas. É importantíssimo que se tenha uma decupagem, porque ela vai ditar como é que vai ser o seu orçamento, o seu cronograma. Porque se você tem o número de planos que você vai fazer em cada cena, você sabe orçar isso, fica muito mais fácil de saber quais são os objetos de cena que vão precisar, quais são os atores, tudo fica muito mais fácil de orçar e muito mais real, assim, próximo do que realmente vai ser. Muito bem. E existe empresas, né, pessoa jurídica, que são produtores. Quer dizer, você manda para eles o roteiro e eles que dão a formatação de acordo com o edital e depois administram o recurso, a prestação de contas. Existe uma empresa, pessoa jurídica, que seria um produtor. Existe. Uhum. Sim, e são chamados também de captadores de recurso. Eu nunca cheguei a contratar esse serviço porque, tipo, não tinha verba para isso, mas eu também nem sei, na verdade, se você precisa ter verba para contratar esses serviços, porque até onde eu já ouvi, existe essa oportunidade também de fazer assim, você contata alguém que faz captação de recurso, apresenta seu projeto, se essa pessoa achar a sua proposta interessante, ela investe nela, investe tempo e trabalho, tentando enviar. E assim que ela enviar, existe uma rúbrica no orçamento que garante uma verba para ela. Ah, sim. Existe já um item ali que paga o trabalho que ela fez, por ela ter apostado na sua proposta. Ah, sim. Muito bem. Bem, eu só estou perguntando para você, né? Está virando uma entrevista. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, quer mudar de assunto, né? Porque que eu tenho bastante, né, curiosidade sobre isso. Então, eu acho muito importante a figura do produtor, não só o captador de recursos, né? Estou falando de um produtor executivo mesmo, que antecede, que vai até
em busca de quem vai ser esse captador de sim, recursos, sim. em busca da escolha do elenco, locação, sabe, essas coisas todas. Acho que essa figura é um profissional Sim. importante, né? O produtor executivo é a peça-chave ali no começo da produção de um filme, né? E é louco que esse cinema independente, que é esse cinema que eu estou tentando fazer também, ele começa assim, né? A pessoa que escreve, ela está se propondo a dirigir também. No caso, eu estou escrevendo junto com a Mar, então não é uma atividade tão sozinha assim, a Mariana Gonzaga. E ao mesmo tempo, para viabilizar, eu preciso produzir esse edital, eu preciso produzir esse projeto, né? Eu preciso produzir esse filme e levantar esse recurso. Então, é aquilo, o cinema é uma coisa coletiva, né? Se a gente está tentando fazer meio que tudo sozinho como dá, porque não tem verba para pagar as pessoas, é um desafio imenso, assim, eu não sei nem até onde eu vou com isso. Estou rezando para ser aprovada em algum edital, para conseguir pagar pessoas, para começar a fazer esse trabalho conjunto, né? Porque é aquilo, né, que a gente comentou, é muito difícil conseguir pessoas para trabalhar voluntariamente num projeto, tem que passar por elas se convencerem daquela proposta e se apaixonarem por aquilo também, e passa também um pouco por eu acho, né, na minha opinião, por você não se sentir muito constrangido em movimentar tantas pessoas para trabalhar só por amor, por exemplo. Você... O que eu acho que eu deveria ter um pouquinho mais de cara de pau para conseguir viabilizar essas coisas. Você conhece a Câmara Temática do Audiovisual aqui de Campinas? Eu tenho o grupo de WhatsApp, mas já recebi os convites para participar das reuniões e, envergonhosamente, nunca fui. É porque reúne várias pessoas, inclusive profissionais, né, desta produção audiovisual. Bem, não sei, como falei, está virando uma entrevista, né, eu perguntando, não sei se você quer mudar Sim, de eu vi que teve 52 propostas inscritas de Campinas no edital de curta-metragem. 52 proponentes de Campinas se inscreveram nesse edital estadual. Eu acho que a maioria está naquele grupo, ou grande parte. Bem, então, não sei se você quer mudar de assunto ou perguntar alguma coisa, senão a gente continua a entrevista. Eu adoro falar dessas coisas, porque é o que eu estou fazendo bem agora mesmo, recentemente, e aí fica empolgada, né? Mas, assim, só para... A gente pode mudar de assunto, eu queria te fazer algumas perguntas também, mas para concluir que esse é um terreno, eu posso ter falado até alguma coisa, assim, não esteja certa nisso tudo. Só observar que é um terreno que eu ainda estou explorando, estou começando, então tem muita coisa para aprender e ver, né, nesse sentido. E eu queria te perguntar, Orestes, você tem histórico de realização no cinema, né? Como é que se deu isso? Vocês fizeram na guerrilha mesmo, com o dinheiro do bolso? Que filmes são esses? Eu acho que essa questão profissional, né, do audiovisual é bastante complexa, né? Então, tanto na parte de produção, realização, né, é sempre um trabalho em equipe, né? Então, quer dizer, eu do ponto de vista pessoal, né, sempre assisti muito filmes, né? Minha formação é muito do cineclube, assistindo filme, né, discutindo. Uhum. E em termos de realização, né, audiovisual, a primeira experiência foi com o Super 8. No início dos anos 70, existia em Campinas, no Centro de Ciências, Letras e Artes, um festival nacional, né, de cinema Super 8, que durou, inclusive, 10 anos. Era na época que o senhor Marino Gigatti era o presidente e o senhor Henrique de Oliveira Júnior, que é o fundador do MIS, né, ele também dirigia, nessa época nem existia o MIS, né, porque o MIS é fundado em 1975, mas ele dirigiu o departamento de cinema do Centro de Ciências, Letras e Artes,
Então, havia exibição de filmes, era um espaço do cineclube que eu frequentava. E no início dos anos 70, né, que é a grande onda aí do Super 8, então, o Centro de Ciências, Letras e Artes produzia um festival, né, nacional de cinema Super 8, e os festivais eram sempre o canal, né, de distribuição e exibição, né, dos filmes Super 8, que é uma película, né, é filme em película. Então, era um cinema tão independente na produção, na distribuição, né, na exibição, porque era um circuito de festivais, vários festivais que existia pelo Brasil afora, que exibia, né, esses filmes. Inclusive alguns, né, cineastas, como Ivan Cardoso, por exemplo, né, ele chegou a produzir inicialmente vários filmes Super 8, depois foi até produtor de longas metragens, né, um cineasta, que começou no Super 8. Então, em Campinas tinha várias E pessoas, né, que... provavelmente ele que financiava essas obras. Porque o Super 8, guardadas as devidas proporções, né, comparativamente, é como se fosse que nem o celular hoje. Né? O Super 8 ele foi lançado no mercado, né, pelas indústrias, chegou no Brasil no início dos anos 70 para registro doméstico, né, para registrar aniversário, casamento, batizado, essas coisas. Para os pais, né, filmando também seus filhos pequenos, né, dando os primeiros passinhos, né, ou as viagens da família. Esse era o objetivo. Porque antes, o 16 milímetros, né, que seria o semi-profissional, só pessoas com muito poder aquisitivo poderia ter uma câmera em 16 milímetros para registro doméstico. Com a implantação do Super 8, então isso atingiu um público maior, né, de camadas médias. Algo semelhante que quase um século antes aconteceu com a máquina fotográfica, né? Então começa a surgir o equipamento portátil, né? Aí a fotografia sai, né, das mãos dos fotógrafos profissionais. Orestes, Diga. esse Super 8 é aquela coisa daquela câmera que diziam que se compravam em papelarias? Eu Não, ouvi não. falar disso. Não. Não. Na verdade, o Super 8 é aliás, no Museu da Imagem do Som, na exposição de longa duração, tem algumas câmeras. A câmera Super 8, ela era mais ou menos do tamanho, inclusive, da de 16 milímetros, um pouco menor, né? Ela era uma câmera vendida em lojas de material fotográfico e película, né? Então, ela era de metal, né? Feito por empresas. E e você comprava um rolo também, um rolinho de 3 minutos, e é diapositivo, né? É que nem slide, você filmava, não mandava revelar, não tinha negativo, é só o positivo, né? Aí o mercado foi se ampliando, então passou a ter uma coladeira, né? Que era uma telinha pequena, um carretel de um lado pequeno, carretel do outro lado pequeno, vazio, né? E você ia passando na telinha, você ia vendo a imagem para escolher o ponto do corte, né? Inclusive tinha a coladeira, Nossa, né, que você, inclusive lá no Museu de Imagem do Som tem na eu exposição, nunca tive a oportunidade de ver esses equipamentos então, funcionando. porque aí você tinha que cortar e fazer a colagem na mão mesmo, né? Ou com um tipo de cola mesmo, ou com um tipo de adesivo, Era bem manual, né? como se fosse um Nossa. durex, né? Inclusive se pintavam também, né? Para dar cor direto na película. Aí já é uma outra vertente, né? Quer dizer, esse equipamento ele foi colocado no mercado para atender a demanda, né, das famílias de camada média, porque o preço não era exorbitante. Mesmo a câmera tinha vários modelos, né? Os mais simples, mais complexos, mas não era um preço tão exorbitante e permitiria esse registro doméstico.
Tanto que no início era até sonoro, era silencioso, né? Só imagem. Depois você podia pedir para o laboratório colocar uma banda magnética. Então, então, digamos assim, a família camada média, e comprava a câmera, comprava os rolinhos que vendia em loja de produtos fotográficos, né? Comprava o rolinho, punha lá dentro da câmera, filmava, depois levava de volta na loja de material fotográfico para revelar. Depois de alguns dias você pegava revelado. Aí a família teria que comprava também um projetor, que é igual a um projetor de 16 milímetros, 35 milímetros, só que era pequenininho. Então, pegava punha o rolinho no projetor e na tela, na parede, em casa mesmo, ou de uma tela própria para exibição, que exibia 16 milímetros, podia exibir Super 8, para registro doméstico, só isso. Mas ela acabou caindo nas mãos também, né? Eu diria assim, de artistas e de militantes políticos, e às vezes artista e militante e artista. Aí os artistas começaram a construir narrativas, né? Documentários, muito documentário ligado muito à realidade social, nós estamos numa época da ditadura militar, né? Então, uma época que não tinha como obter financiamento, né? Então, ficava um custo mais acessível para esse tipo de documentário de caráter político, social, né? Mas eu diria que a maior parte da produção seria uma produção artística narrativa, é como se fosse um curta ficcional, né? De histórias mesmo, alguns até bem produzidos, com uma narrativa como poderia ter sido em 35 ou em 16. Outros, uma outra vertente, né, que é a que eu tinha afinidade, tenho até hoje, né? Era o que poderia chamar o cinema experimental. Esse cinema experimental, ele não é ficção, não é documentário, né? E ele é um cinema de invenção, né? Uma invenção da narrativa, né? Na temática, na estética, na linguagem. E nesse teria uma outra vertente, que seria a animação, porque você poderia também filmar quadro a quadro, ou um desenho à mão, né? Se desenhava à mão, ou stop motion, né, que chama, né? Você pegava massinha, objetos pequenos, e quadro a quadro, né, 24 quadros por segundo, mais ou menos, você ia dando movimento, né, para aquilo. Aí tem mais um caráter experimental, né? E o cinema experimental não fica muito definida a fronteira, né, entre o ficcional e o que é documentário. Aliás, o experimental não é um gênero, né? Não é como longa, curta, não é como drama, aventura, comédia, ficção científica. O experimental, ele não é um gênero, né? É uma invenção mesmo, que os recursos, né, do equipamento, do audiovisual... É uma forma, né? É muito ligado mais ao experimento, é uma narrativa estética, né? É uma provocação estética. Tem a sua origem, inclusive, nos movimentos, né, de vanguarda, né, dos anos 20. Então, tem um pouco de expressionismo alemão, surrealismo francês, impressionismo francês, e o construtivismo russo, pelo Eisenstein, o Vertov, principalmente o Vertov. Né? O Vertov, o Homem com a Câmera, por exemplo, é um filme extremamente atual, né? E é sem representação na frente da câmera. Daí as divergências dele com Eisenstein, porque Eisenstein colocava atores, né, na frente da câmera, né? Embora ele fizesse a montagem dialética, né? Uma montagem não narrativa, né? Porque o cinema industrial estadunidense, na linha do Griffith, que é o codificador final, né? Então, você tem uma narração a linguagem é oculta, né? O corte é em movimento. Ele cria uma ilusão de continuidade espacial e temporal.
né? Então, ele constrói uma narrativa e dá uma impressão, né? Uma impressão de realidade. O construtivismo russo, principalmente pelo Eisenstein, o Encoraçado Potemkin, o Tubro, o corte, né, ele é abrupto, né? O corte na verdade, está muito ligado até à antítese e síntese, ou mesmo o aerograma. O Eisenstein estudou muito aerograma, né? Porque você pega um desenho, por exemplo, que é uma coisa concreta, né? Você pega o desenho de um olho, aí você coloca uma lágrima. Criou um conceito abstrato, que é tristeza, saudades, né? Então, a montagem dialética, né, do Eisenstein, num primeiro momento, era através de duas imagens que tinham uma autonomia isoladamente, e ao colocar uma ao lado da outra, provoca um choque no espectador de transmitir um conceito, né? Depois ele sofisticou mais essa montagem dialética, fazendo a montagem no interior do próprio plano, né? Não é só a montagem de um plano para o outro, mas na própria composição gráfica de cada plano. Bem, então, essa questão do cinema experimental, por que eu acho que ele está ligado ao cinema independente, né? Independente do quê, né? Eu acho que ele está independente, nada é custo zero, mas ele é independente do mercado, né? Seja do ponto de vista da exibição, né? E aí ele torna-se um produto comercial, e não há nada pejorativo nisso, né? Você pega o filme do Eisenstein, Encoraçado Potemkin, exibe numa sala, cobra ingresso, ele virou um produto comercial, né? Então, não estou falando comercial no sentido pejorativo. É porque o cinema, ele une a ciência, a arte e a indústria. Ele é resultado do desenvolvimento científico, tecnológico das revoluções burguesas do século XIX. Coincidente com a fotografia, o Quando gramofone. A gente tem indústria, né, Orestes? Então, e se transformou numa indústria, né? Mas não deixa de ser arte, não deixa de ser ciência. Então, está o digital aí, né? Que é resultado da evolução científica. Mas ele é uma arte, porque ele não se faz sozinho, né? Existe alguém que constrói aquela narrativa. E tem várias narrativas, várias linguagens. E é uma indústria, né? Agora, o independente, ele não é... eu diria que o independente, talvez a melhor palavra, talvez nem seja independente. Eu não tenho base teórica para isso, mas eu gosto de usar a palavra artesanal, né? Dentro da Revolução Industrial, né? Porque você tinha um artesão que ele ficava dias e dias cortando o couro, costurando, para fazer o sapato, né? Então, ele fazia o sapato como uma obra de arte, né? Ele tinha orgulho naquilo, porque ele fez só tudo aquilo. Ou o tecido, né, que ele corta, o pano, a costureira, o alfaiate. Então, um artesanato nesse sentido, ele não tem uma produção industrial. Eu acho que o experimental, ele tem esse caráter, né, artesanal, e ele é independente do mercado, né? Ele não é feito... portanto, ele tem uma liberdade criativa total, né? Até da própria incomunicabilidade, né? Quer dizer, ele busca a comunicação, mas ele não se curva à comunicação, né? Ele está muito mais ligado, eu acho, que à expressão da subjetividade diretamente, né, do inconsciente. Né? Por isso que talvez o surrealismo seja a forma que mais se aproxima, né, desse tipo de cinema experimental. Porque ele não é um gênero. Cada um que vai fazer, inventa. Se você vê um experimental que eu fiz, meu amigo fez um outro, não tem nada a ver. A única coisa que tem a ver é que é uma pesquisa. Mas ele tem um conteúdo, sabe? Essa é uma questão importante, que é o seu conteúdo do ponto de vista político, né? Que eu diria, como se o conteúdo estivesse na forma. É uma maneira de descolonizar o olhar, né? Digamos assim. Provocar o impacto na linguagem, né? O objeto dele, o tema dele, é a própria linguagem. Agora, como ele é experimental,
Você pode ter ator na frente, pode não ter, pode fazer só com material de arquivo, pode capturar, né, no YouTube, inventa. Aliás, nem mesmo entre o próprio cineasta existe necessariamente uma rígida coerência interna, né? Cada um é uma experiência. Então, é nesse sentido que seria esse cinema artesanal. É uma necessidade de expressão, né? E acho que o cinema das artes, ela tem a característica que, para você ver o filme no cinema, né? Quando o filme existe, quando ele é projetado, tem que ficar no escuro. Né? E ele é a expressão que mais se aproxima do aparelho psíquico, né? Porque ele é essencialmente onírico. É por isso que eu acredito que o digital ele provoca uma revolução na produção, né? Na gravação, na edição e na exibição. Mas o cinema, como expressão artística, ele continua existindo em diferentes formas, né? E uma forma que não leva ao desaparecimento do cinema, acho que é o cineclube, né? Porque você pode assistir o filme numa telinha pequena, no streaming, né? E a gente não sabe também, naquele filme você não tem domínio do acervo daquilo, né? Porque quando você tinha película, depois você vai ter o VHS, você vai ter o DVD. Aí você comprava aquilo e você tinha aquilo guardado. Agora no streaming, entro lá no Netflix. Aí passou um tempo, o filme não está mais lá, né? E alguém fez a curadoria. Então, mas eu acho que não é excludente. Eu acho que a sala de cinema pequena, né, para poucas pessoas, com o espírito cineclube, quer dizer, exibir o filme para conversar sobre o filme, eu acho que essa não morre nunca, né? Porque a necessidade das pessoas se encontrarem, conversar, mediada pelo filme, né? E você pode ter a sala grande do shopping também, ali está mais voltado para ser a sala de cinema, uma extensão da área de alimentação, da área de consumo. Ali é um acontecimento social. Você vai passear no shopping, no passeio, de ver vitrines, comprar coisas, praça de alimentação, entra no filme. Acho que isso aí tende a continuar existindo. E surge o processo que é muito importante para estudo individual, né? Que é a disponibilidade do acervo que está colocado nas redes sociais. Né? Olha, eu vou ter que fazer um comentário. Eu estava agora há pouco, antes de conversar com você, ouvindo, que eu baixei aqui no meu celular, acho que do YouTube, baixei no celular, e eu fiquei ouvindo, e fico até fazendo exercício de caminhando dentro do apartamento, sabe? Para lá e para cá, para lá e para cá. Parece um leão dentro da jaula. Porque fazer exercício, né, físico. Então, eu coloco, porque eu tenho que me distrair, eu coloco o fone de ouvido, eu estava assistindo uma entrevista desses canais independentes, né, dessas pessoas, com o Xavier de Oliveira. E tem a ver com o que eu estou falando. Bem, eu adoro Xavier de Oliveira, lá no Museu da Imagem do Som, já teve curadorias com o filme dele. Ele tem um filme que eu acho fantástico, é o Marcelo Zona Sul. É um filme que me impressionou muito na primeira vez que eu assisti, e cada vez que eu assisto, eu gosto muito desse filme. E o André, Cara Coragem, vários outros. E ele estava falando uma coisa, assim, muito interessante. Porque ele falou, olha, o meu filme André, Cara Coragem, mesmo o Marcelo Zona Sul, filme dos anos 70, né? Ele falou, é uma pirataria total. Falou, no começo eu estava ficando até irritado com a pirataria. Falei, aliás, eu encontrei até num camelô um DVD e estava escrito na capa, essa é a cópia verdadeira. Porque era uma maneira do cara vender, porque tinha tanto Marcelo Zona Sul, tanto André Cara Coragem. Ele falou, agora não me importo mais. Eu não me importo. Porque ele até falou assim, tem um pirata do mal e o pirata do bem. O pirata do mal, ele quer ganhar dinheiro.
O pirata do bem é aquele que assistiu o filme e gostou tanto do filme que ele quer que mais pessoas assistam o filme e tenham o mesmo prazer que ele assiste. Depois que eu fiz o filme, ele é uma obra que ganhou o mundo, não é mais meu, né? Ele até deu um exemplo interessante no André, Cara e Coragem, que é um filme, eu acho que é a obra-prima dele, um grande filme de cinema brasileiro, porque ele retrata muito a solidão, o desespero, né, de um moço que vem de uma pequena cidade do interior e cai no Rio de Janeiro e nada dá certo para ele sobreviver, né? A dura luta pela sobrevivência, né? Então, eu não vou falar o que ele disse, porque senão vai ser um spoiler. Eu espero que alguém assista esse filme. Mas é que ele fez um final com uma intenção, que, aliás, foi a intenção que eu senti quando eu assisti o filme. Mas ele disse que o amigo dele falou para ele: eu adorei seu filme, principalmente pelo final, e fez uma interpretação oposta da intenção dele. Então, eu achei muito interessante. Eu adoro assistir entrevistas com cineastas. Eu gosto de conhecer pessoas, né, que me dão muito bem. Todas as pessoas que fazem cinema. Ele é de Campinas, Orestes? Nasci aqui. Meus pais também. Não, esse diretor. O Xavier de Oliveira? Não, o Xavier de Oliveira, ele é do Rio de Janeiro. Ele nasceu, né, lá no Rio. É muito interessante a história. Aliás, ele é o irmão do Denói de Oliveira, que também foi ator, né, fez outros filmes. E o Denói de Oliveira já é falecido. É muito interessante, porque ele é uma pessoa de camada média baixa, né? Então, é muito difícil. O primeiro filme que ele fez foi um curta, que se chama Escravos de Jó, que ganhou o prêmio de melhor curta-metragem do então famoso Festival JB, o Jornal do Brasil, né, nos anos 60, 50, 60. Ele era um jornal, até 70, um jornal de muito prestígio. Era um jornal conservador, né? Mas o Caderno B de Cultura era uma imprensa. Eu acho que o papel do crítico de cinema não é só colocar estrelinhas, essas coisas, não. O papel do crítico de cinema é muito importante para o público e para o cineasta, sabe? Então, havia naquela época um jornalismo cultural, né? Ou seja, o que provocava um debate, não é falar se gostou ou não gostou do filme, é uma análise crítica do filme, é uma reflexão sobre o filme, né? Portanto, o jornalismo cultural, de maneira geral, né? Literatura, teatro, dança, música, mas em particular do cinema, ele é de fundamental importância do processo de formação do espectador e também, né, para o próprio cineasta. Então, o Jornal do Brasil reunia ali uma equipe de intelectuais, né, de pensar. O cinema é o prazer de pensar, né? Então, pensar não é uma coisa cansativa, chata. Não. Pensar é estimulante, é vida, né, é alegria, é paixão, né? Então, esses intelectuais, o grande nome aí, sem dúvida, e acho de grande erudição, é o Paulo Emílio, né? Salles Gomes. Ele estava no suplemento literário do jornal Estado de São Paulo. Agora, a obra dele, literária, digamos assim, de crítico de cinema no jornal, está em 3 volumes, né, de livros. Eu acho que é muito importante ler aquelas críticas do filme que ele fez, né, naquela época. Então, o Xavier de Oliveira, ele passou a ser conhecido quando ele concorreu no Festival Jornal do Brasil, e o filme dele, Escravos de Jó, que é sobre a infância favelizada, né, das crianças do Rio de Janeiro da época, né, que infelizmente até hoje isso ocorre, né? Crianças que deveriam estar estudando e têm que sair trabalhar, né? E na dura luta pela sobrevivência, ele fez um filme. E isso tornou ele meio conhecido do pessoal do cinema no Rio. Porque a questão do cinema também, no Brasil, onde não há uma indústria, né?
Houve 3 tentativas de indústrias, né? A que deu certo foi destruída. E as outras 2 fracassaram, né? Que é a Cinédia... Eu ia até te perguntar isso no momento. Como? Eu ia até te perguntar isso no momento. Existe uma indústria de cinema no Brasil? Não, então no Brasil não tem, porque no caso do Brasil, ele produz uma mercadoria que não tem prateleira no supermercado. Ele produz filmes, só que o espaço exibidor, ele é ocupado pelos filmes estadunidenses. Desde 1911, quando abriu o primeiro escritório da Columbia Pictures. Se você pegar uma tabela dos filmes dos anos 20, 90% são filmes estadunidenses. Né? Então, é uma hegemonia total. O cinema brasileiro conseguiu ter público, como um cinema industrial e comercial, em 2 momentos. E não é por coincidência que os intelectuais serviçais do imperialismo rotularam de chanchada. É a chanchada da Atlântida, os Caríticas do Otelo, e a absurda, né, expressão de porno chanchada. Por isso que o pessoal chama o cinema da boca, né, da boca do lixo, que era o nome lá da Rua do Triunfo, né, cinema da boca. Aliás, é muito maltratado, né, na época, mas é quando teve sucesso, quando o cinema brasileiro consegue ter sucesso de público. Um outro momento foi na época da Embrafilme, a época Dona Flor, os 2 maridos, tal, Dama da Lotação, tal, que você pegar os 10 filmes de maior público, esses estavam em primeiro, segundo, terceiro, estava sempre entre os 10. O que fizeram com a Embrafilme? Que não era só produtora, era distribuidora. O Collor assumiu, acabou com a Embrafilme, né? Então, agora vivemos... 93, né? Agora, né, com o Bolsonaro, não tem mais nada. Mas antes, mesmo na era do FHC, que começou isso, e durante a era Lula, foi muito importante, porque aumentou a produção. Né? Se você vê as estatísticas, mais de 100 filmes, longa-metragem, o Brasil fazia por ano. Só que desses 100 filmes, meia dúzia entrava no circuito comercial, 2, 3 passava de 1 milhão de espectadores, que era da Globo Filmes, 40%, mais ou menos, circuito de cineclube, como o Museu da Imagem do Som e outros cineclubes, que tem uma rede desarticulada, mas existe a nível nacional, e 40 engavetados. Né? Então, por quê? Porque eles descobriram o seguinte, estou falando os interesses do imperialismo estadunidense, falaram, deixa eles fazerem, é só eles não exibirem. E um país que não assiste o seu próprio filme é como uma pessoa que não tem um álbum de fotografia. Né? Porque ele não tem o referencial da construção da sua própria imagem. O cinema estadunidense construiu uma imagem, uma autoimagem para amplas parcelas do povo dos Estados Unidos. Na Itália, a mesma coisa. O neorrealismo italiano, ele construiu mundialmente, e para os próprios italianos, um conceito de ser italiano. Então, o cinema é uma peça fundamental para a construção de uma identidade nacional. Né? E aí não é só uma questão de temática. Por exemplo, a Vera Cruz, né, que foi outro exemplo de cinema industrial, com a burguesia paulistana, né, enriquecida, não são os 400 do Barão, é o Franco Zampari, o Tarazzo, né, pessoal imigrante italiano com capital enriquecido, eles vão financiar as artes. Né? Ainda existia mecenas nessas épocas, né? Nem isso existe hoje, nem isso. O que eles vão? O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, tal, e vão fazer a Hollywood brasileira, a Vera Cruz. Vão trazer os melhores técnicos de som da Alemanha, os melhores técnicos, os melhores de fotografia da Inglaterra e os encenadores, diretores da Itália. O primeiro filme que eles fazem é Caissara. Bom, Caissara é uma temática nacional, né? É o pescador do litoral paulista, tal. O filme é um melodrama.
A estética dele não tem nada a ver com o Brasil, né? E, aliás, o filme que teve maior sucesso mundial, né? O primeiro filme brasileiro que ganhou um prêmio de melhor filme de aventura no Festival de Cannes é do Lima Barreto. Lima Barreto, que morreu praticamente esquecido no lar de velhinhos de Campinas. Ele fez o maior êxito de bilheteria do cinema brasileiro de um filme de aventura, que é o Lampião, o Cangaceiro. O Lima Barreto que dirigiu, filme da Veracruz. Só que esse filme foi vendido a preço de banana para a Columbia Pictures, que distribuiu pelo mundo afora e faturou milhões. Porque o problema do pensar o cinema é que na Veracruz ela pensou a produção. E acho que ela estava até evoluindo, né? Aliás, o próprio Mazzaropi chegou a fazer filmes ainda, né? Na Veracruz, Abílio Pereira de Almeida. Era um processo, né? De evolução da Veracruz. Só que ela pensou a produção, né? A indústria produzindo o filme. E a distribuição? A distribuição era, como se diz, colocar a raposa para tomar conta do banheiro. A distribuição caía na mão da Columbia Pictures. E o distribuidor ficava com muito mais. Um outro cineasta que a gente não pode deixar de citar, e aí eu sou testemunha, né, do público, são dois cineastas. O Mazzaropi, né, o Mazzaropi saindo da Veracruz, ele já tinha uma carreira anterior, né, inclusive no circo teatro, né, teatro de circo, e apresentações também em circo, e rádio e tal, e ele se tornou produtor, né, e ele tinha um tino comercial, sabe, ele sabia produzir, sabia distribuir, e sabia, inclusive, fazer a publicidade, alugava o cinema na área central de São Paulo, tipo Tapete Vermelho. Ele criou, né, um cinema, um cinema comercial, né, sem entrar no mérito, não é questão de qualidade, é isso que se discute, isso é uma questão mais complexa. Um outro importante, que também conseguia muito público, né, de camadas populares, era o José Mujica Marins, né? Mais conhecido como Zé do Caixão. Era outro cineasta também autoral, né? De certa forma autoral, porque o Mazzaropi fazia aquilo sozinho, praticamente, né? Quer dizer, é a imagem dele. Ele criou uma imagem, né? E a imagem dele atraiu o público. É lógico que ele está dentro de um período histórico da migração, né? Do campo para a cidade. Então, você tem várias pessoas na cidade, dá origem no campo. Orestes, só um detalhinho. A gente está se aproximando dos... Só mais uns 3 minutinhos que a gente está se aproximando daqueles 60 minutos de teste. Ah, sim, o teste, né? Então, vamos... E aí a gente encerra. É que você colocou um tema que eu me empolgo, né? Vou ficar falando aqui 3, 4, 5 horas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o teste está valendo. É um bate-papo. Eu acho que nós fizemos uma simulação real. Se isso ficar no YouTube, quem quiser ver, a nossa ideia do Boteco Virtual é isso. É do que está sendo agora. Não tem pauta, muda de assunto, vai para frente, vai para trás, corta no meio, começa a falar uma coisa, muda para outra. A ideia é essa mesmo. Né? É bem espontânea, né? Mas eu acho que o teste tem um ponto assim positivo, que é talvez não sei o que você pensa, você que entende muito mais do que eu da parte técnica também, que eu não sei, né? Eu estou achando que não fica muito bom ao mesmo tempo no YouTube. Porque, além disso, além da imagem ficar um pouco... Está travando ainda e dando aqueles delay? Ele está dando um atraso, entende? Demora. Até agora. Tem um nome isso. Ele não está muito sincronizado. É o delay. Demora para eu ouvir o que você está falando. Eu já percebi que demora para você ouvir o que eu estou falando. Olha, pelo menos, né, não caiu. Agora a gente precisa ver na gravação se ele vai dar aquele salto frequente ou não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que na gravação do Google Meet ficou bem melhor. Ficou melhor, né? Eu acho que talvez a melhor opção seja
no card, né, divulgar o link, a hora, né, o link, para quem quiser visitar o Boteco Virtual, né, se encontrar no Boteco Virtual, e também para quem não puder, quem quiser assistir depois, aí tem o endereço do canal. A gente... O que você acha? Exato. Isso mesmo. A gente faz isso, então. Isso. Eu vou mandar para você essa semana um exemplo de card. Você fala se ficou legal, se é isso, e a gente começa a compartilhar. O que você vai mandar? Eu vou mandar um exemplo de card para você com essas informações, sim. com o link e o canal. Tá. E aí, tipo, uma espécie de chamadinha, assim. Aí a gente vê se é isso mesmo e compartilha. Você acha, então, que para o próximo encontro, né, dia 22, já posso confirmar lá com o rapaz? Uhum. Sim, e até te falar, você consegue conversar com ele já para a próxima semana? Porque aí eu acho que eu consigo aproveitar os meus dados e aí a gente aproveita a internet do celular de novo já para fazer a sessão com ele. Ah, sim, sim. No dia 22 mesmo. Vai ser gravado só no Google Meet, né? Eu acho que a gente precisa ver o resultado, como ficou agora da transmissão, mas provavelmente sim. Vai ser uma gravação do Google Meet, com o futuro upload do vídeo no YouTube e o convite para o pessoal comparecer na hora mesmo, né? Eu acho que fica melhor assim a qualidade, não só da imagem, mas também para a gente conversar, porque esse intervalo, né, entre eu falar e você ouvir e vice-versa. É um delay. Isso, essa palavra, que eu já ouvi essa palavra. Delay, né, que chama, né? Delay. Então, é verdade, você tem razão. Então, é melhor, delay. Vai atrapalhar muito a espontaneidade. Deu 60 minutos? Sim. Tá, eu mando, deu 70 mais ou menos, eu mando então para você no comecinho da semana que vem, e aí, aprovando, a gente já divulga uns 2 dias antes, 3 dias, e aí confirma, né, com o Luiz Humberto, o próximo? Eu vou já, hoje ou amanhã, né, mandar para ele uma mensagem confirmando o dia 22, próxima quinta-feira. Ah, maravilha, então, Orestes. Muito bem, Uri, a gente acabou fazendo um exemplo prático do que é, de fato, o Boteco Virtual, que é o que a gente está fazendo sempre. Né? Muito bem, está ótimo, estou bastante entusiasmado com essa experiência. E já tem gente chamando ali. Eu também, eu acho que vai ser uma experiência muito legal, Orestes, muito construtiva também. Eu tô curtindo muito, estou entusiasmado com esse nosso bate-papo e agora trazendo os convidados, já pensando no segundo. Exatamente. Talvez seja para alternar, talvez possa ser um convidado seu, porque o convidado meu você não conhece, o convidado seu provavelmente eu não conheço. Aham. Né? E o Boteco é um local para conhecer. Sim, eu vou anunciá-lo na próxima semana, então. Anunciá-la. Sim. Isso. E o Boteco é um bom local para a gente conhecer pessoas novas, né? Eu vou indo lá, então, acho que tem gente chamando aqui já. Ah, certo. Sim. Vamos... então, tchau aí para você. Uma boa noite, hein? Boa noite, Orestes. Bom descanso e nos vemos na próxima quinta, então. Vamos nos falando até lá. Ah, tá legal, então. Boa noite, hein? Valeu, hein? Que ótimo. Boa noite, tchau.